A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Graças a Deus, nós estamos mais um dia na casa do Senhor para juntos nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu estive falando na quinta-feira, mas eu quero agradecer novamente os irmãos que estiveram em oração pela Jubrata que esteve esse final de semana em retiro espiritual, e dizer para os irmãos que foi uma bênção, graças a Deus, amém? Nós possamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é bom, né? Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de todos os departamentos da igreja, tem cuidado de todo o corpo de obreiro da igreja, e por isso nós estamos felizes e estamos alegres, e por isso nós vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, amém? Nós vamos adorar a Ele dizendo assim, ó: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, você está na presença do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
depois da irmã Paula, nosso irmão Julinho, cantar, pregar, o que tiver no coração. Vamos no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que você possa adorar o Senhor de todo o coração, igreja. O Senhor se faz presente neste lugar. Você veio aqui somente para isso, para adorar a Ele, exaltar a Ele, agradecer a Ele. Então faça isso de todo o seu coração nesta noite.
Amém. Deixa eu falar com Isaías pra gente. Coragem na minha língua.
E você chama a Júlia para salvar comigo hoje? Cumprimento a igreja que apareceu, amém? Mudar meus pensamentos, restaurar os meus sonhos e meus sentimentos, encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto.
Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho, por gentileza. Quero convidar a nossa irmã Maria para vir até aqui. Espera só um pouquinho para você colocar aí. Ô Maria Aparecida, vem para a mão, Maria Aparecida. Eu pedi para a senhora, nós vamos agora orar pela exposição da palavra de Deus. E nós vamos orar também, irmãos, pelos países que estão em conflito. Quantas coisas, né, irmãos, que nós não sabemos, quantas coisas ocultas, quanta impossibilidade que nós temos. Mas a palavra de Deus ensina nós fazermos assim. E a palavra de Deus fala, irmãos, que se nós crermos, nós vamos dizer a esta montanha: ergue-te e lança-te no mar, e assim acontecerá. E a palavra de Deus é verdadeira, não é, irmãos? Então nós vamos apresentar a nossa humilde contribuição. A Bíblia diz que a oração é o incenso, não é o aroma, é algo que vai para a presença de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. Então estão os países aí em conflitos, igrejas sofrendo, os povos sofrendo, pessoas morrendo, e a gente vai, como disse um repórter outro dia, a gente vai acostumando, daqui a pouco fica meio anestesiado. Mas nós vamos apresentar para que Deus tenha misericórdia, porque mais de 1 milhão de pessoas já deixaram o país, está tudo abalado, não tem essa tranquilidade que nós temos de estar aqui, retornar para nossos lares. Então nós vamos ajudar com mais um clamor dessa noite em nome de Jesus, e também pela exposição da palavra de Deus. Então, Maria, pode saudar o povo, pode fazer a sua oração junto com a igreja em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos orar então, as pessoas que precisam para o país nosso. Amém. Soberano Deus, Maravilhoso, eterno, nós te pedimos, Senhor, pela tua presença sobre nós, amados aqueles que precisam, amados, Senhor, bem abençoado, abençoa, Pai, muitas vezes por exposição da palavra, que seja Deus, Pai, abençoa todos, Jesus, abençoa Deus querido, Deus, mais uma vez, Senhor, Samuel, capítulo 21, versículo 1. Tem um jovem que está conosco aí de camiseta branca, já esteve conosco aqui algumas vezes de camisa branca. Deus te abençoe, é bem-vindo em nosso meio em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou:
Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquem ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, é outro Mefibosete, como também os filhos de da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente. E foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da rua de Betseba, Betseã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, esta história ocorreu aproximadamente há 3.000 anos atrás. A data do reinado de Davi, ele reinou por 40 anos, e a gente tem assim uma memória, a gente memoriza que o Davi, ele passou pelo ano 1000 antes de Cristo. Então nós já estamos em 2022 depois de Cristo, então já tem mais de 3.000 anos. E era outra cultura, era outra revelação, era outra lei, era outra maneira da sociedade viver. Então nós não podemos comparar, irmãos, as leis de hoje, o cristianismo que ele nos trouxe hoje, com o que ocorria naquela época. Nós não podemos comparar.
porque era uma época diferente, era uma revelação diferente. E os irmãos vejam que Deus é soberano em sua palavra, e Ele nos fala aqui tudo o que tem de falar sem esconder nada, porque algumas pessoas vão ler esse título, vão ler esse capítulo para criticar a Deus, para fortalecer a sua incredulidade, as suas dívidas, mas Deus não se importa com isso, Deus não se envolve, porque o mesmo Espírito que escreveu esta palavra, Ele habita também na sua vida, e habita também na minha vida. E a gente às vezes olha, não entende, mas existe um trabalhar de Deus em nossa vida, que nos esclarece naquilo que é necessário ser esclarecido. E nós entendemos. Então o Deus da palavra, Ele não se preocupa em ser aqui politicamente correto. Ele fala as coisas como são. Porque de alguma maneira, Deus faz o povo dele entender. E aqueles que não são povo de Deus, não entendem e criticam, e eles devem reclamar com Deus por não entender a palavra de Deus, se gostarem de si mesmos. Então, irmãos, aqui diz que houve fome. Então, passou um ano de fome, talvez eles acharam que fosse normal. Passou 2 anos de fome, ainda é consequência do primeiro ano. E no 3º ano de seca, o Davi já estranhou, foi falar com Deus, foi orar, entrou em contato com Deus. E aí Deus deu a resposta. Qual era o problema? Pecado. Tinha pecado no meio de Israel. Eles haviam cometido pecado. E qual era o pecado? O Senhor mostra aqui na sua palavra. O pecado é que mais de 300 anos antes de Davi, mais de 300 anos atrás, Josué, aquele que sucedeu Moisés, fez um acordo com um povo chamado Gibeonitas. Josué fez um acordo de que não faria mal para eles. Mais de 300 anos antes de Davi, na época de Josué. E o Josué, irmãos, a gente conhece a história, está escrito no livro de Josué, que chegou um povo de perto, disfarçando de roupas velhas, e dizendo: nós somos de longe, e não era para eles fazerem acordo com pessoas de perto na época de Josué, mas eles usaram roupas velhas, dizendo que vinham de longe, disfarçaram, enganaram a Josué. E Josué, irmãos, ele não fez uma única oração. Josué não fez uma linha de oração para falar com Deus assim: Deus, pode. Ele não usou sequer 2 palavras, o Josué. Ele fez muitas coisas boas, mas ele deixou, irmãos, essa brecha, deixou este perigo, este laço no meio do povo de Israel, porque ficou lá um povo que não era para ficar, e ele fez um acordo de que não ia mexer com aquele povo, e eles continuaram lá morando no meio de Israel. Aí passou 100 anos, 200 anos, 300 anos, o tempo foi passando, e eles lá no meio do povo de Israel, mas estava lá, tinha um compromisso: não toquem nos gibeonitas. E aí, irmãos, a gente sabe que teve o período de Samuel, que governou todo Israel. A gente sabe que o primeiro rei de Israel foi o Saul. E no momento do reinado de Saul, por algum motivo que a Bíblia aqui não relata, ele feriu alguns dos gibeonitas. Isso daí, olha, estava no período de Davi aqui. Já estava no final do reinado de Davi. Quer dizer, mais de 30 anos atrás, o Saul havia ferido alguns gibeonitas. 30 anos passados. E depois de mais de 30 anos para o futuro, na época do Davi, começou a haver fome em Israel.
Um ano de seca, 2 anos de seca, 3 anos de seca, e a fome veio, e como nós dissemos, foi falar com o Davi, foi falar com Deus, e Deus falou: tem pecado. Qual é o pecado? Vocês fizeram um trato com os gibeonitas, e vocês descumpriram esse trato. Lá atrás, o Saul mexeu com ele, e aí o Davi fez o quê? Foi falar com os gibeonitas. Olha, Deus falou que nós estamos em débito com vocês, porque nós matamos o povo de vocês. O que vocês querem para nos perdoar? O que vocês querem para nos abençoar? O que vocês querem para abençoar a herança do Senhor? E aí dá para ver que ele titubeia um pouquinho aqui, que ele mastiga um pouquinho, e no final ele fala o quê? Nós queremos enforcar a descendência de Saul. Por isso que eu disse que a Bíblia é autêntica em falar a verdade sem esconder. Nós queremos matar a descendência, e foram escolhidos 7 netos de Saul, 7 netos deles, 2 de uma mulher chamada Rispa, e 2 de uma mulher chamada Mical, que está aqui. E conforme a tradução, diz que ela era madrasta, mas enfim, eram 7. E aí eles foram para um determinado lugar, e ali apresentaram diante do Senhor essas pessoas para enforcá-los. Então os irmãos vejam, irmãos, o Josué, por uma atitude sem pensar, deixou lá um perigo no meio de Israel, e esse perigo chegou a atingir Israel. Aí o Saul, como o Saul desobedeceu, depois de morto, o Saul ainda na sepultura, no túmulo, ele trouxe juízo, ele trouxe julgamento pelos atos que ele havia cometido no seu reinado. O templo, irmãos, é de Deus. Olha que coisa triste. O Saul foi um homem, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de haver colocado ele no reinado. Por quê? Deus fala assim: eu me arrependo de haver colocado Saul no trono, porque o Saul deixou de me seguir e não obedece mais às minhas palavras. Deus fala isso daí de Saul. Não obedece. Então Deus falava alguma coisa, era como se o Saul falasse: deixa que eu sei o que eu faço. Ele fazia. O Senhor chegou e falou, por exemplo: vai lá e mata todas aquelas vacas, todos aqueles touros. A hora que o Saul viu aqueles animais desse tamanho, cresceu o olho, não matou, poupou. Aí o Senhor chegou para Samuel e falou: olha, me arrependo de haver colocado, porque Saul está fazendo as coisas da cabeça dele. Ele foi um abismo chamando o outro, e ele foi trazendo grande prejuízo, morreu. E depois da morte de Saul, aqui na época de Davi, ainda teve 3 anos de seca, por causa do Saul que estava no túmulo. Quer dizer, ele morto ainda estava trazendo prejuízo. Por isso que é bom, irmãos, nós andarmos direito. Quem anda direito, anda seguro, anda abençoado. Eu acredito, irmãos, o meu avô, João Faustini, era um homem temente a Deus, era um homem a toda prova, servo de Deus. Eu acredito piamente que eu sou abençoado por aquilo que meu avô fez. Quando eu vou lá em Cafelândia, algumas vezes eu vou lá no túmulo, converso com ele, passo a mão no túmulo, sou grato a Deus pela vida dele. Então, eu acredito. Então, o Saul trouxe prejuízo porque ele teve um comportamento, e depois de morto, ainda estava dando prejuízo para o povo de Deus. O contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque teve um filho de Saul chamado Jonatas, que era temente a Deus, ele era amigo de Davi. E quando Davi era mocinho junto com o Jonatas, eles combinaram: olha,
quando a gente estiver lá no trono, porque o Jonatas pensou que ia também, falou: você vai ser o rei de Israel, e eu vou ser vice-rei com você. O Jonatas falou para o Davi. Só que depois o Jonatas morreu, junto com o Saul. Mas quando eles estavam vivos, eram mocinhos, e falaram assim: ó, quando a gente estiver lá no trono, eu cuido da sua família, e você cuida da minha família. O Davi combinou com o Jonatas. E o primeiro Mefibosete que nós lemos aqui, irmãos, era o filho desse Jonatas. Então o que diz? Que quando os gibeonitas pediram 7 descendentes de Saul, esse Mefibosete que comia na mesa do Saul foi livre. Por quê? Por causa do acordo que ele havia feito com o Jonatas. Quer dizer, Jonatas estava morto, mas estava abençoando o filho dele, que estava lá na mesa de Saul. Olha a diferença. Está vendo? Então um estava morto e ainda estava dando prejuízo. E um estava vivo, mas a palavra dele, o testemunho dele, ainda estava abençoando o filho dele, chamado Mefibosete. E o Davi falou: não, você não vai, porque eu fiz um acordo com seu pai. Então este acordo livrou a vida do Mefibosete. Irmãos, não só quando nós passamos dessa vida para outra, que é uma realidade também, mas mesmo nessa vida, irmãos, se nós andarmos bem, nós vamos por aí abençoando pessoas, abençoando vidas. Nós vamos por aí, irmãos, fazendo bem, sabe? Cada um dá o que tem. Se nós temos a riqueza de Deus, nós vamos distribuindo as riquezas de Deus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O Senhor disse, irmãos, o Senhor disse assim para Abraão: ó, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Deus disse: eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas você, Abraão, o seu papel é ser uma bênção. Então, irmãos, vamos ser bênção, vamos ser bênção, vamos ser bênção em nome de Jesus. Esse deve ser o nosso intuito. Está vendo? Então, esta é a história. E aí eles foram mortos diante do Senhor, diz a Bíblia. Eles foram mortos, foram enforcados lá no monte. E aí, né, a crise passou, a seca passou. Mas antes disso teve alguns acontecimentos. Deus aceitou, se aplacou a ira. Mas, irmãos, hoje é dia 6 de março. Amanhã é dia 7, terça-feira é dia 8. E dia 8 é dia das mulheres. Então eu quero falar com as mulheres. Eu quero apresentar para as mulheres e para os homens uma mulher chamada Rispa. Rispa. Uma mulher, uma mãe. Pense, irmãos, numa luta inglória, porque a Rispa era mãe do Armone, e a Rispa era mãe do outro Mefibosete, e eles foram enforcados. E por algum motivo que a Bíblia não esclarece aqui, porque pela lei teriam de ser sepultados antes do nascer do sol, antes do pôr do sol, eles ficaram lá, irmãos, de abril a outubro. Eles ficaram lá por meses, expostos. Então imagina, irmãos, uma mãe, vendo seus 2 filhos sendo retirados dos braços dela, do seio dela, por causa do que Saul havia feito, lá morto no túmulo, trazendo esse tipo de prejuízo ainda. Então imagina que luta inglória de uma mãe, com seus filhos mortos. O que diz a palavra de Deus? Que ela, né, a Bíblia não diz assim, mas ela não conseguiu impedir o enforcamento, ela não conseguiu impedir a morte. Mas depois, irmãos, que já não tinha mais esperança, depois que já não tinha mais o que fazer,
mas ela continuou sendo uma mulher, ela continuou sendo uma mãe, porque diz assim, irmãos: então Rispa, R-I-S-P-A, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha ou sobre uma pedra, desde o princípio da sega, quer dizer, mais ou menos de abril, até que se destilou água, até que choveu sobre eles do céu, mais ou menos no mês de outubro. E olha aqui, irmãos: e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem que os animais do campo se aproximassem deles de noite. Então, irmãos, ela é uma mulher que ela vigiava os seus filhos mortos de dia e de noite. Ainda que sendo uma luta em glória, ainda que sem esperança, mas ela continuava sendo sacerdotisa da família dela. Aleluia. Irmãos, o que diz a Bíblia? A Bíblia fala que o nosso descanso não é aqui. Não é o descanso de dormir uma boa noite, de tirar um fim de semana de folga, tirar alguns dias de férias. É o descanso da preocupação, é o descanso do cuidado, é o descanso do zelo. Quando a criança nasce, ela rompe o cordão umbilical da mãe, mas ele liga de novo. E esse cordão umbilical invisível é mais do que um casamento, porque não tem ex-marido, tem ex-mulher, mas não tem ex-filho. Então, o cordão umbilical que era ligado lá dentro da mãe, agora é um cordão invisível que é ligado por fora e liga no pai também. Então esse descanso, sabe, esse cuidado, esse descanso, olha, um filho, por exemplo, uma mãe, um pai, uma pessoa querida, o nosso descanso, irmãos, não é aqui. Nós, por incrível que pareça, nós só vamos ter um descanso a hora que nós vemos, olha, essa pessoa partiu para a eternidade e partiu confessando o nome do Senhor, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos numa batalha espiritual. Então, apesar de tudo, irmãos, ela não descansou, ela não abriu mão do seu objetivo, ela não desistiu. O amor venceu na vida da Rispa, irmãos, aleluia. Olha só, filhos mortos de abril a outubro. O texto mostra aqui, irmãos, que vira um ser humano no sol e na chuva depois de abril e outubro, de tantos meses assim. O texto mostra aqui que eles viraram ossos. Mas de dia, irmãos, chegava lá os lobos, os chacais, os leões, sei lá o que chegava lá. Mas a palavra fala que ela levou uma coberta, que ela levou lá um pano, colocou sobre uma pedra. Alguém fala que ele fez uma cabaninha. Então durante todo o dia ela deixou a casa dela, ela deixou a família dela, ela deixou tudo e foi lá para o lado da forca para proteger o corpo do filho dela das feras durante o dia. Se chegasse lá um lobo, um leão, chegasse lá um animal para comer os restantes das carnes dela, uma raposa, ela espantava, porque era o filho dela, e ela cuidava e defendia do filho dela. Aleluia. Isso daí à noite, eu troquei aqui. Mas e de dia, irmãos? De dia vinha lá o urubu, o abutre, vinha lá os animais, e ela ficava lá do lado, e não deixava com que viesse aqueles animais virem sobre ela. Então, irmãos, se ela não podia mais
educar os filhos, abraçar os filhos, cuidar dos filhos, mas ela ainda tinha um objetivo inquebrantável. A Bíblia não diz, mas talvez, irmãos, ela queria ter um lugar para chorar os filhos dela. Que sofrimento, irmãos. Desapareceu, e agora não sabe se está vivo. Acho que judia mais do que ter uma notícia, não é, irmãos? Então ela queria ter um lugar para chorar o filho dela. Ela queria ter um lugar para levar uma flor. Ela queria ter um lugar para estar perto. Esse era o objetivo dela, e ela foi até o final. Rispa, irmãos, é um exemplo para mim, é um exemplo para nós, de que não existe batalha perdida, de que a gente deve acreditar, de que a gente deve ir até o final. Aleluia. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela foi até que chegou no ouvido do rei. Chegou no ouvido do rei, está dizendo, e foi dito isto, e foi dito a Davi o que fizera a Rispa. A Rispa está lá. São meses após meses, e a Rispa está lá. Tocou no coração do rei, irmãos. Tocou no coração da autoridade. A hora que eu estava orando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus direção, me veio assim, irmãos. Sabe aquela viúva que começa a importunar? E o Senhor fala, olha, se vós sendo maus, saber dar as boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial. Sabe, então, isso daqui é um exemplo para nós, que como comoveu o coração de Davi, muito mais o Pai Celestial, irmãos. Então, a causa que nós podemos até achar que está perdida, mas vai insistindo, porque Deus vê, porque Deus ensina a gente a fazer assim. E o nosso descanso não é aqui, mas não é o descanso de se acabar, não é o descanso de achar que nós vamos fazer por nós mesmos. É o descanso, irmãos, de sempre tentar mover o braço de Deus. Não é ir diretamente lá no problema, porque nós não temos acesso. O que nós podemos fazer diante dessa guerra, irmãos? O que nós podemos fazer se as maiores autoridades estão perplexas? O que nós podemos fazer? E às vezes diante do nosso problema, da nossa necessidade, mas aonde não está o nosso descanso? Não é de ir diretamente, mas é de mover o braço de Deus, mas é de mover a mão de Deus, é de fazer, é de pedir, Senhor, faz porque o Senhor pode, faz porque o Senhor pode. É não descansar de insistir que Deus interfira naquele ato. Então o que a Rispa fez, irmãos, chegou aos ouvidos do rei. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Quando o Davi fez aquilo lá, ele viu aquilo lá, ele fez o seguinte: ele pegou os ossos do próprio Saul, que estavam enterrados, do seu filho Jonas estava enterrado, juntou com os ossos daqueles 7, e fez assim, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram onde? Enterraram os ossos de Jonas e de Saul, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura do pai de Quis. Então, irmãos, se aquela mulher tinha o objetivo de dar porque na época do texto bíblico aqui, era importante demais ter um sepultamento. Irmãos, os irmãos sabem que uma pessoa quando morre, o corpo dela não é da família, o corpo pertence ao Estado, não é nem ao governo, é ao Estado. A família não é dona mais dele. E aí,
Pega o meu sogro, por exemplo, quando os pais dele, o pai e a mãe morreu, falou, não vai cortar meu pai e minha mãe não, ele morreu tal, porque é os ciúmes que a gente tem, né, para fazer as autópsias. Então quer dizer, hoje nós ainda temos ciúmes. Família, né, eu penso que deve evitar. Vou cortar tudo, para quê? Se não tem uma necessidade, se não foi um assassinato, se sabe os motivos, não é? Cada um tem uma visão, mas eu penso que se puder deixar intacto, em vez de tudo cortar, tudo para fora, é mais respeito com o corpo, não é? Claro que se precisa, tem de fazer. Agora, se puder evitar legalmente, é melhor. Então naquela época, irmãos, muito mais. O objetivo dela não era deixar os ossos dos filhos dela no estômago de leões, de chacais, era dar uma sepultura. E ela batalhou, irmãos, pelos mortos dela. Rispa, sabe por que ela foi uma grande mulher? Porque ela batalhou pelos ossos do filho dela. Ela fez a diferença, não é por uma grande festa, não foi a rainha Esther, ela não foi uma grandeza. Sabe qual foi a grandeza de Rispa? Lutar pelos filhos, lutar pela família, lutar pelos ossos do filho dela. Foi uma mulher que não abandonou nem os seus mortos. Imagina que mãe era esta, imagina que mulher era esta. Então, irmãos, vamos pensar, se nós temos uma lição como esta, uma mulher que não desistiu assim, o que nós devemos de fazer pelos nossos vivos? O que nós devemos de fazer pelos nossos vivos? A gente fala assim, vamos fazer a diferença, vamos fazer a diferença. Crescer, irmãos, não é ter uma carteirinha maior, não é ter uma igreja maior, não é ter um cargo maior. Crescer é acreditar que Deus ainda continua fazendo milagres. Crescer é acreditar que o braço de Deus não encurtou, que as mãos do Senhor não fecharam, que Deus é aquele que continua fazendo novo, que Deus é aquele que continua criando. Às vezes é um coração tão difícil que Deus precisa dar um novo coração, mas Ele fala, eu vou tirar esse coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Crescer, irmãos, é acreditar que o nosso Deus continua sendo o Criador dos céus e da terra, o Deus que trabalha, e o nosso descanso não é aqui. Mas não vá direto no problema, vá no braço de Deus, vá na oração, não descanse, durma bem, descanse bem, coma bem, passeie, mas esteja ali se alimentando e falando, Senhor, precisa disto, Senhor. Aí a irmã, o irmão não estará descansando, mas estará falando, estará fazendo como Rispa aqui, olha, vigiando, de dia e de noite, aleluia, orar sem cessar, está lá na fila do banco, Senhor, eu preciso disto, Senhor, mas o que está acontecendo? Parece que essa pessoa está em transe, está em doido, está mesmo, ele está doido, a doidura do céu. Está lá na fila do banco, está lá trabalhando, está lá no carro, está lá descarregando o material, Senhor, eu preciso desta bênção, eu não vou desistir, Senhor. Está vivendo a vida e está lá sem descanso. Como que a mulher ficava? De dia ela espantava as aves, de noite ela espantava os animais, os chacais, os lobos, mas ela estava ali constantemente por meses. Irmãos, eu acho que eu preciso de ter uma vida assim. Eu vim, um dos motivos que eu vim para a igreja com 18 anos foi uma preocupação com meu pai. Perdi meu pai há 3 anos atrás. Simbolicamente, irmão, dos últimos dias, eu coloquei um relógio que ele me deu em 77.
1977. Eu falei: Senhor, eu vou ficar com esse relógio aqui de corda que eles orientam assim, ó. Porque quando o Senhor vê esse relógio em mim, é a oração contínua que eu quero fazer. Eu falo: ó Deus, eu estou com esse relógio, estou orando pela saúde, estou orando pela vida, pela salvação do meu pai. Sabe, irmãos, aquela coisa contínua, aquela preocupação contínua. Não descansar. Irmãos, a Rispa foi uma grande mulher, uma causa inglória, não tinha mais jeito, mas ela não desistiu. Você vai desistir, irmã? Você vai desistir, irmão? Você não vai não, irmão. Você vai continuar, porque Deus está falando com você nessa noite, aleluia. E Deus vai nos dar vitória. Então, irmãos, Rispa, uma mulher, exemplo de nós lembrarmos e imitarmos no dia da mulher e em todos os outros dias da nossa vida, e os homens também. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor fale, irmãos, que o Senhor alimente, esclareça e mexa com o nosso comportamento, com o seu comportamento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, em nome do Senhor. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Ministério de louvor já pode vir, por favor. Glória a Deus. Ministério de louvor já pode vir. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer aqui uma oração em nome do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender e aplicar esta palavra de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e pedir a Deus. Senhor, invocamos o Teu nome, mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, essa mulher, Senhor, que batalhou até o final, Senhor, meu Deus, pela família dela, pelos filhos dela, Senhor, que nós possamos também, meu Deus, ser bênção, como Jonatas foi bênção, Senhor, para Mefibosete. Nós possamos ser bênção, Senhor, para o nosso próximo. Também, Deus, que nós possamos ser perseverantes como essa mulher foi, que não desistiu, Senhor, saiu do conforto do lar dela, saiu do conforto da família e foi lá, Senhor, cuidar do corpo, Senhor, dos mortos dela, com zelo, com carinho, com dedicação. Ela não desistiu, Senhor, ela foi até o final, ela foi até ser atendida pela autoridade. Nos dê graça também, Senhor, meu Deus, os nossos objetivos, os sonhos, os planos que o Senhor colocou no nosso coração, o ministério que o Senhor colocou em nossa vida, meu Deus, as pessoas que o Senhor colocou em nossa vida. Senhor, não nos deixe distrair, não nos deixe, Senhor, acomodar neste mundo mal, mas nos ajude, Senhor, a vigiarmos de dia e de noite, com saúde, com sabedoria, com graça, com paz, no Espírito Santo, Senhor, conforme ensina a Tua palavra. Abençoa a Tua herança, Deus, que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que a Tua palavra, Senhor, se escreva em nossas mentes, se escreva, Senhor, em nossos corações, nós possamos, Senhor, perseverar e lutar e batalhar, Senhor, de verdade, como esta mulher fez, e como tantos outros heróis e heroínas de Deus fizeram. Muito obrigado, Deus, porque nós voltamos ao Senhor com gratidão, no nome precioso de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor Jesus. Quem precisa de uma bênção nessa noite? E você não vai sair daqui sem você levar essa bênção do Senhor nessa noite, como foi dita na palavra. Nós precisamos e nós não vamos desistir. Amém, igreja? O dia raiava, lá estava a cena, ele enquanto a bênção
Me ajudar aqui, por favor. Irmãos, vai lá, irmão Diniz, por gentileza. Irmãos, nós vamos entregar, nós vamos entregar agora a nossa oferta Neemias, tá bom? Então, são R$5 por crente a cada 4 meses. Traga o seu envelopinho. Quem não se lembrou, traga na quinta-feira, traga no próximo culto, no sábado. Nós vamos cooperar agora, tá bom? Então, os irmãos podem pegar o seu dízimo, a sua oferta. Vem ajudar, irmão dele. Não vem aqui, não coloca aí, não recorde. Vem aqui, irmão, por favor, na frente. Os irmãos entreguem os envelopes para o irmão Valdir e as ofertas normais dos dízimos para o irmão Odinês, tá bom? Pode sair do seu lugar, então, em nome de Jesus. Pode sair. Glória a Deus. Esse Júlio faz um solo bem gostoso. Posso fazer? Graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, nós vamos, pode sentar, abençoe. Nós vamos, irmãos, fazer menção agora não é mais aniversário, é nível que fala, né? Do aniversário do Murilo. Murilo, Deus abençoe, irmão Paulo, tá bom? Abençoe. E também do sogro, do irmão Sérgio, né? O Eurico, bom, Deus abençoe ricamente. Irmão Eurico, Deus abençoe sua vida. Não sei se teve mais alguém que aniversariou, acho que foram esses dois. A Carla, perdão, aniversariou durante essa semana aqui também. Deus abençoe, viu, Carla? Muitos anos de vida, o Senhor te abençoe cada dia mais, tá bom? Irmãos, tem? Pastor Orlando também, verdade, foi dia 4. Ele deve vir aqui sábado. Nós vamos orar mais uma vez por ele, né?
no sábado que vem, se Deus quiser. Então, os aniversariantes são eles, né? A Carla, o Rino, o Rico, o pastor Orlando. Irmãos, nós temos sábado que vem o nosso momento aqui, o momento do campo, o culto de ação de graças, 57 anos do nascimento desta igreja, tá bom? 57 anos O Brasil para Cristo em Avaré. Nós vamos comemorar, vamos fazer apenas uma reunião, se Deus deixar. O ano que vem nós vamos fazer uma festa um pouco mais elaborada. Esse ano nós vamos fazer um ajuntamento aqui com as congregações, fazer um momento da ceia do Senhor. Então será sábado que vem, 7 da noite, tá? E depois no domingo nós não teremos escola dominical no domingo e também não teremos o culto à noite. Então a gente sempre tem escola dominical nessa igreja aqui. A gente só não tem quando avisa. Então domingo que vem não tem escola dominical, não tem o culto à noite. Nós teremos o culto a partir das 19 horas do sábado, sempre acaba um pouquinho mais tarde. Nós vamos dar um lanchinho para os irmãos também no final. Então, se Deus quiser, nós estaremos aqui sábado que vem, a partir das 7 horas, em ponto, dando abertura ao nosso trabalho. Os irmãos, não esqueçam, irmão, da campanha do quilo. E nesse dia nós vamos tirar também a oferta de missões com todo o campo. Tá bom? A oferta que será tirada aqui no sábado, com as congregações e com a sede, será revertida para a obra missionária. Quem trouxer a campanha do quilo, já pode colocar naquele cercadinho novo que nós fizemos ali. Não traga aqui para frente, mas já vai fazendo lá. Amanhã tem BBC normal, com as 2 turmas, tá bom? E quinta-feira, o nosso culto abençoado de louvor a Deus. Quinta-feira, nós estaremos aqui reunidos novamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, também anotei aqui a oração pelo irmão Márcio, pelo irmão Diniz. São pessoas que nós estamos orando com os outros nomes citados também em nome do Senhor. Abençoados nessa noite, meus irmãos, amém? Amém. Graças a Deus, apesar da chuva que deu, estamos aqui, graças a Deus, reunidos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos não puderam, então nós vamos ficar de pé mais uma vez, vamos louvar e vamos retornar para os nossos lares para mais uma semana de vitória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé então, Deus abençoe a todos, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, com o nosso último louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. É nos braços do Senhor que nós temos nossos descansos, amém? Vamos adorar a Deus. Daquele que nunca me
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Boa semana.